Estão aí alguns pontos realmente muito comuns, o tipo de fala que está na boca de todo mundo, não só dos especialistas, mas especialmente da nossa população, que é quem sofre na pele. E aqui está uma coisa, Frei Moser, assim, fundamental, educação. Não é? O Brasil tem um déficit aí educacional histórico, não é uma educação pautada em valores, como discutimos no outro programa, e aí está um ponto muito importante, não é isso? Veja bem, em primeiro lugar, é só abrir os olhos para ver quantas crianças ainda estão nas ruas sem uma iniciação para uma educação infantil, educação básica. Por exemplo, só lá em Petrópolis, no Centro Educacional Terra Santa, do qual eu também sou presidente, né? Porque uma presidência só da Voz é pouco, a gente tem que pegar outra presidência, né? Então, o que acontece? Nós temos 110 vagas e tivemos mais de 1000 pedidos, não é? De mães que queriam colocar suas crianças lá. E é um certo desespero, porque houve atraso nas obras de reforma, que as mães não sabem onde colocar as crianças. Mas, traduzindo, há uma promessa, não há dúvida nenhuma, nesse sentido de investir fortemente na educação primária e depois também, evidentemente, nos níveis superiores, mas mais na educação básica. A segunda coisa que me parece importante em termos de educação é a própria maneira como se entende a educação. E aí entra a questão dos valores, né? Por exemplo, a dificuldade que a gente sente, mesmo numa escola conveniada, de você chegar com valores que são não católicos, mas valores que transcendem uma religião. Por exemplo, o respeito mútuo, toda aquela questão que nós já vimos, não é, do bullying, isso é apenas um pequeno exemplo, mas crianças que enfrentam as educadoras, os educadores, não é, o mundo da droga dentro do próprio nível escolar, ou seja, há grandes desafios. E depois, sobretudo, não basta aprender a ler, não é? Isso é fácil. A questão é entender, assimilar e se colocar criticamente diante do que você vê e diante do que você lê, a educação. E a educação, ela tem que ter como suporte a base familiar, não só a família, mas a base familiar. Infelizmente, aí vem de novo um grande desafio. E é realmente um problema, Frei Moser, porque recentemente você deve ter acompanhado nos telejornais, nas revistas e nos jornais impressos, o Brasil que figurava aí entre as grandes do ponto de vista acadêmico, aí nós temos aqui as grandes universidades, aqui em Minas Gerais nós temos a UFMG, está aqui o professor, mas também Campinas, USP e tantas outras. Nós até então estávamos lá em 240 e não sei quanto de posição no mundo. Você imagina que vergonha. E depois, recentemente, esses números foram aumentando e hoje quase que nem temos classificação. Quer dizer, isso é uma vergonha. É uma vergonha, sem dúvida nenhuma. Para um país que se propõe a mudar e construir um futuro diferente. E sobretudo porque o Brasil hoje tem uma economia razoavelmente forte. Não é? Ao menos tem grandes centros econômicos que são fortes, Minas, São Paulo, etc. Mas não só. Você percebe que há uma vitalidade na economia. Ora, isso devia reverter para questões básicas. Questão básica não só da alimentação, mas também da educação, da saúde. O povo colocou muito bem. Os pontos nevrálgicos estão nessa direção. O que eu gostaria, dentro dessa pergunta sobre a educação, gostaria de acentuar, a educação, ela não se dá só no espaço da escola. Perfeito. É o espaço, por exemplo, da mídia. O que é apresentado para todo mundo? Não é? Quer dizer, aí vem uma grande interrogação. Não é questão de censura, de jeito nenhum, hipótese nenhuma. Apenas, eu diria assim, uma conscientização de que é preciso dar algo de mais substancial. E não só na televisão, os outros meios de comunicação. Enfim, é todo um contexto social que tem que ser repensado na base dos valores básicos de respeito, na base do trabalho, aí acentuaram bem, assistencialismo, deseduca. Uma coisa é dar uma alavancada durante um certo tempo, mas depois... um ponto de apoio, isso sim, mas não pode continuar o assistencialismo. Enfim,
a educação, ela pressupõe uma reestruturação muito mais profunda do que meramente escolas. Embora eu esteja muito contente com 2 escolas que tem na minha paróquia. Tá certo. Mas aqui vem uma pergunta, o professor Bruno, que de fato não quer calar. E foi colocado aqui pelos nossos entrevistados nas ruas do nosso Brasil, no caso aqui da capital mineira. Por que o Brasil ainda figura entre os países do mundo, os países em desenvolvimento, e figura entre um dos países que mais se cobra imposto? Por que aqui é um país que se cobra tanto imposto? Imposto de tudo, é um dos impostos mais altos do mundo, se não o mais alto. Não sei. E as pessoas ainda falaram a respeito disso, diminuição dos impostos, diminuição dos impostos. E aí? Não, eu não saberia dizer por quê. Né? Assim, história tributária brasileira, para ver o que aconteceu. Acho que o Brasil, o que aconteceu, não é dos países que mais arrecada impostos no mundo, mas é dos países em desenvolvimento, talvez o que mais arrecada. Tipicamente, países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, etc., arrecadam uma proporção do PIB maior do que os países pobres. O Brasil se moveu, e foi sobretudo durante os governos do Fernando Henrique Cardoso, rumo a patamares de arrecadação, como percentual do PIB, moveu rumo aos 40% do PIB de arrecadação, que é a arrecadação de país do hemisfério, país rico. Né? Essa é a coisa. É claro, o que acontece? A grande recriminação quanto a isso é que a gente tem a arrecadação de país rico e não tem os serviços públicos de país rico. Né? Boa parte disso está comprometido com uma dívida alta e uma série de boa parte da arrecadação. Um problema do Estado brasileiro, um dos problemas, é que boa parte do orçamento público brasileiro, a gente falou de 1 bilhão de orçamento, mas você tem de fato 1 trilhão de orçamento, sim, quase 900 e tanto, 90. Mas você tem 200 bilhões disponíveis, assim, 800 é custeio. Né? É um Estado muito caro que a gente tem. É bom quando o gasto eventualmente está compensando desigualdades da economia. Mas, historicamente, boa parte do gasto público brasileiro agrava desigualdades, concentra a renda, está gastando no topo. Isso ainda acontece um pouco, não é só no Executivo, não é só no Legislativo, é também no Judiciário. Né? Mas, eventualmente, gastando tanto dinheiro, e eu sou suspeito para falar, sou beneficiário como professor de universidade federal, mas as universidades federais, historicamente, concentram renda, porque você tem uma proporção, embora tenha pessoas carentes nas universidades federais também, mas você tem uma proporção relativamente alta de pessoas de classe média alta, etc., ali dentro, e isso tudo é de graça, e as pessoas mais pobres estão pagando caro. Uma série de mecanismos perversos que concentram a renda. Eu não vejo muito, historicamente, você não vai ver muito caso de país que chega, vai aumentando a proporção do PIB que arrecada e depois regride. Isso não volta para trás. O que você pode ter é uma eventual, ao longo do processo político, a pressão democrática sobre o Estado, de maneira a ir melhorando esses serviços públicos e conseguindo, de fato, deslocar esses gastos de destinos relativamente privilegiados para setores que favorecem as populações que precisam mais disso, ou que, eventualmente, favorecem o próprio investimento em infraestrutura que melhora indiretamente a vida da população. Tá certo. Então, isso é algo a ser conquistado ainda. Eu não sei se o professor concorda comigo. Eu tenho uma impressão de que os mais ricos ou não pagam impostos ou têm mecanismos especiais de proteção, porque não é possível. Vai a cada ano enriquecendo mais, enquanto que a pequena e média empresa, ela luta com encargos muito grandes. Nossa. Por exemplo, mesmo a questão, vamos supor, de demissão, rescisão, não é? Você paga uma multa fabulosa, não é? De 40%, é bastante alto. E a gente às vezes se pergunta, claro que você tem que proteger o desempregado, não há dúvida nenhuma, para isso existe o seguro-desemprego, mas uma porção de coisas assim em que você percebe uma supertributação naquele menor e não tanto nas mega indústrias. Não sei se está de acordo. Em um minutinho só, quer dizer, essa história é o seguinte, o velho problema do caixa 2 das grandes empresas, é bem mais difícil tributar de maneira efetivamente eficaz e controlada a grande empresa, quando ela envolve faturamento e eventualmente você consegue deslocar recursos para um caixa 2 ou expatriar recursos, etc., etc., de maneira que é muito mais difícil fazer com assalariado.
né? Daí que as pessoas falam que a classe média eventualmente sustenta boa parte disso com uma alíquota relativamente alta de impostos, porque é mais difícil tributar lá em cima, e não tenhamos ilusões. É esse caixa 2 das empresas, é o mesmo dinheiro que vai irrigar o caixa 2 das campanhas depois. Né? Pois é, por isso que, entre outras coisas, e aqui estamos caminhando para o final mesmo, mas, entre outras coisas, a população, nós vimos aqui, entre outros temas, questão da segurança, etc., mas parece que vai ecoando aí cada vez mais, Frei Antônio Moser e professor Bruno, o desejo de não só uma reforma política, mas uma reforma do próprio Estado, não é? Ou seja, das estruturas, porque parece que já estão, e temos visto isso, bastante carcomidas, e parece que estamos, de fato, na hora de mudar isso daí. Claro, nós queremos aqui ser otimistas, não é? Precisamos esperar um pouco mais, obviamente, para aí apontarmos os pontos positivos e negativos, mas então, por favor, uma palavrinha final mesmo, e agradecendo a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. E o que otimistamente podemos dizer ao nosso país? Eu acho que podemos sim dar recados otimistas. Quer dizer, eu quero agradecer muito para o Padre Hamilton pelo convite e a presença, e agradecer também ao Frei Moser pela conversa sempre estimulante. Agora, eu acho que sim, é justo dizer, como já disse o presidente Fernando Henrique Cardoso, provavelmente de maneira imprópria para um presidente no exercício do cargo, mas é justo dizer que o Brasil vai de mal a menos mal. Eu acho que a gente, todas essas mazelas que a gente pôde detectar aqui, que eventualmente discutimos e nos exasperamos das dificuldades de superá-las, não são novas, são coisas que carregamos há várias gerações e herdamos, a gente precisa lembrar, não é pouco a chaga que lega um país que há 100 e poucos anos atrás ainda era um país que dividia sua população entre homens livres e escravos. Né? Não é pouco, esse fardo não é pequeno. Superar isso rumo a uma sociedade justa vai tomar várias gerações. Eu acho que temos uma sociedade menos injusta hoje do que tínhamos em qualquer momento passado de nossa história. E vamos continuar movendo nessa direção. Eu não acredito muito que um dia teremos uma reforma em que o Estado vai estar funcionando e tudo vai estar bem. Mas temos melhorado e vamos continuar melhorando. Tá certo. Frei Moser, eu acho que o grande desafio não é da Dilma, é do povo brasileiro de se colocar como agente de transformação da sociedade. Eu não sei, posso estar assim enganado, mas a impressão que a gente colhe é um certo messianismo, esperar que alguém me salve. Ora, nós temos que ir à luta, ou seja, como povo, nesse sentido, o desafio é tomar uma maior consciência política, participativa, efetiva e de cobrar. Cobrar não significa você derrubar ninguém, cobrar significa você ter o direito de falar aquilo com o que não concorda e fazer proposições concretas de melhoria para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado. Ou seja, uma melhor participação por parte da própria população. E é isso que nós procuramos fazer aqui no nosso programa Em Pauta, e por isso agradecemos muito o seu carinho. Um abraço aí muito especial ao pessoal de Brasília, no Distrito Federal, que ali o programa Em Pauta é muito assistido, até porque a população faz parte ali quase que cotidianamente desse debate, não é? Então, um grande abraço a vocês, não só de Brasília, mas de Minas, de São Paulo, do Rio, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, enfim, de todo o Brasil, mas de tantas outras partes que nos acompanham. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Terminamos aqui. Claro que o debate não para, mas retornamos na próxima semana com outros temas sempre muito importantes. Até lá e fiquem com Deus.